Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, estou vindo aqui porque eu senti de trazer uma visão diante de uma percepção que eu tive desse momento que a gente está vivendo, né? Eu percebi, quando eu abri a caixinha para vocês, que as pessoas, de uma forma geral, estão muito inflamadas, né? E isso me chamou a atenção para o elemento fogo. E dentro das coisas que eu estudo, né? Uma das coisas que a gente estuda é a geometria sagrada, e ela tem uma leitura sobre esse elemento fogo, né? Quando a gente passa a ver o tetraedro, né? Que representa o elemento fogo, como uma visão do universo, traz uma ideia muito legal, e eu achei que casou assim bastante com o momento que a gente está vivendo. Eu sei que não é uma visão que vai fazer sentido para todo mundo e nem precisa, porque quem ficar vai entender por quê. Mas para as pessoas que fizerem, fica comigo, porque eu tenho certeza que vocês vão tirar muitos benefícios daqui, tá? Bom, como eu já disse, eu senti que as pessoas estavam muito inflamadas, isso me chamou a atenção para esse elemento fogo, e aí eu queria trazer as ideias disso para vocês, tá? Queria só explicar que essa visão é uma visão Atlante, tá? Então tem algumas divergências quando a gente fala dos sólidos platônicos. Então, só para deixar claro. Bom, o tetraedro, ele é esse cara aqui, ó. É um triângulo, né? De 4 faces triangulares. Um triângulo não, tipo uma pirâmide, né? Bom, eu desenhei... Gente, sou muito ruim de desenho, tá? Vocês relevem, por favor, porque além de demorar 1 ano pra fazer os desenhos, eles não ficam bons. Mas vai servir porque a gente precisa. Bom, eu tentei desenhar o tetraedro aqui pra gente em 2D, o que também já dificulta um pouco, né? Bom, o que a gente precisa... Vamos observar essa figura, ver o que ela traz, e aí depois a gente vai direcionando, né, o que a gente tem da interpretação dessa figura, tá? Bom, tetra, a gente tem que é 4, né? Então, 4 edro-caras. O tetraedro, ele tem 4 caras, e de fato tem 1, 2, 3, a base, e 4, que é essa aqui que a gente tá olhando. Então, se a gente parar aqui também, é a mesma coisa. De baixo, 1, 2, 3, tá? É que é muito pequenininho, né? Fica ruim de vocês verem. Bom, o que mais que a gente tem? 4 vértices. 1, 2, 3, 4. E 6 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E quando a gente começa a partir para a interpretação desse tetraedro, para a gente poder aplicar, né? Quando a gente começa a ver o universo a partir do tetraedro, a partir do elemento fogo, a gente consegue aplicar isso para o nosso autodesenvolvimento, que é exatamente o que eu vou trazer para vocês. Bom, aí a gente vai ter o quê? Se a gente está interpretando o universo, né? Algo único, né? A partir da visão do tetraedro, a gente tem que as 4 faces do tetraedro são 4 processos, os 4 vértices são 4 pontos de vista e as 6 arestas são os 6 caminhos que a gente percorre através dos 4 processos para poder integrar os 4 pontos de vista, tá? A gente vai destrinchar o que é cada um desses processos para que a gente consiga integrar o que está acontecendo, né, com o que a gente pode tirar de aprendizado e o que a gente pode aplicar na nossa vida já hoje, tá? Então eu vou começar pelos 4 processos, a gente vai começar a falar das 4 caras, tá bom? Bom, os 4 processos, né, as 4 faces do tetraedro que nos trazem a visão de 4 processos que a gente pode passar, eles trazem para nós que o primeiro deles é a expressão, tá? A expressão, ele tá ligado com a gente ser, com a gente conseguir ser o que a gente realmente é, para que a gente possa trazer a nossa verdade para o mundo e tudo mais.
tá? O processo de experimentação é o processo de viver, tá? Então, quando a gente consegue ser o que a gente realmente é, isso vai gerar, né, várias movimentações no ambiente que a gente está, que vão trazer experiências, né? Integração são os aprendizados que a gente tira a partir dessas experiências, tá? E transcendência são as movimentações, os movimentos de atualização do nosso ser que a gente faz a partir dos aprendizados das nossas experiências, tá? Então, essa é basicamente isso. E esses 4 processos, se a gente observar, eles estão dentro do aspecto de tempo, né? A gente tem a dualidade tempo e espaço, que na verdade só existe nessa realidade que a gente está. Então, esses daqui são os processos de tempo, tá? E aí, a gente tem os 4 pontos de vista que vão ter essas carinhas aqui, peraí. Bom, os 4 pontos de vista que a gente tem, eles trazem os 4 elementos, tá? Que são água, terra, fogo, ar. E água eu já falei, eu vou falar água de novo. Bom, esses 4 pontos de vista, eles vão trazer para nós a percepção de espaço, tá? E aí, foi olhando para isso aqui que eu já comecei a fazer algumas associações, tá? Quais foram? Eu falei para vocês que as pessoas estão muito inflamadas, isso a gente consegue ver, né? Desde antes, né, quanto depois das eleições e desse momento que a gente está vivendo. Bom, se as pessoas estão muito inflamadas, elas estão com muito elemento fogo, né? Quando a gente olha para o elemento fogo, qual é o espelho dele no aspecto de tempo? Integração. Então, as pessoas estão muito inflamadas porque elas não estão conseguindo ter clareza sobre a experiência pela identificação com os sentimentos e com as emoções. Elas ainda não compreendem que esses sentimentos, essas emoções trazem algo sobre elas, né? Então elas colocam isso para fora, colocam isso para o mundo, né? Acaba que esse contexto político acaba sendo só uma desculpa para ela colocar para fora toda a raiva que ela tem, né? Às vezes de outras situações, nem específicas a essa. Às vezes a política é só uma válvula que ela usa, né? Uma desculpa que ela usa para colocar para fora toda essa raiva, esse conflito interno que ela tem, né? Pela dificuldade no processo de integração, tá? Então, isso já traz uma visão atual e um sinal de desequilíbrio, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem os 4 pontos de vista ativos e equilibrados, eles formam o 5º elemento, que é o éter, tá? E o éter, ele é responsável, dentro dessa geometria sagrada que eu tô passando para vocês, o éter, ele é conhecido como tetraedro, né? Que são 2 pirâmides, uma em cima e uma embaixo, né? 8 lados. O octaedro, ele é a representação da semente, da essência, tá? O octaedro, ele carrega todo o potencial de um ser. A gente vai aprofundar mais nisso mais pra frente. Bom, se eu tô travando aqui, eu não tô acessando a minha essência. Eu não tô conseguindo trazer nem o aprendizado e nem a transcendência de um lugar de conexão com a minha essência. Por quê? Porque eu tô identificada com a minha experiência. Eu tô identificada com a minha emoção, com o meu medo, né? Então, por isso que a gente cocria um monte de bagunça. E, gente, isso é independente, tá? De quem tá no poder. E nem é só sobre essa situação. Bom, e aí, como que a gente faz para integrar isso e isso aqui, né, com equilíbrio? A gente tem 6 caminhos,
que são as 6 arestas do tetraedro quando a gente está interpretando a realidade a partir dessa perspectiva, tá? E antes da gente falar sobre os 6 caminhos, eu quero trazer a percepção para vocês de como a gente coloca isso, os aspectos de tempo e de espaço ativos, que é o que vai ajudar a gente a solucionar na prática, tá? Que é o que ajuda a gente a solucionar os nossos conflitos internos. Bom, as duas chaves para a gente conseguir fazer aquilo é através de meditação e ativação. Gente, eu falei que eu era muito ruim de desenho, né? Se eu não falei, tô falando de novo agora, tá? Bom, pra gente começar a entender o que de fato é meditação. Quando a gente vai no significado, no significado da palavra, a gente tem que é meio. A ação de ir ao meio, de ir ao centro. Quando a gente medita, qual que é a nossa intenção? A nossa intenção não é conectar com o que a gente realmente é, com a nossa essência. É a gente levar a nossa consciência para esse interior, né? Para observar os nossos aspectos, para observar como a gente se sente, né? Para que a gente possa integrar esses processos, né? Para que a gente possa trazer a ativação, que é expandir isso que foi integrado no centro para fora, trazer a ação, tá? De dentro para fora. Bom, quando a gente tá em posição de meditação, a gente tem 2 tetraedros, né, no nosso corpo. A gente vai começar a falar de Merkabah. Quem não conhece, vai conhecer agora. E a gente tem 2 tetraedros no nosso corpo, né? Quando a gente está nessa posição de meditação, ele é ativado pela própria posição, tá? A gente ativa os 4 elementos, que são os aspectos de espaço, estando sentado nessa posição. Eu vou desenhar para vocês, que vai ficar mais fácil. Bom, eu espero que todos vocês saibam que é um Merkabah, tá? Porque meu desenho não permitiu uma boa visualização dele. Eu tenho uma aqui, ó, isso aqui é tão pequenininho, tá vendo? Merkabah é isso aqui, ó. Uma pontinha pra cima, outra pra baixo. A única diferença aqui que eu não consegui colocar no desenho é que essa estrela de cima, que tá virada pra baixo, essas 2 pontas não tá no meio da cabeça, tá? Tá na altura dos nossos ombros. É que, né, falei que eu deixava a desejar nessa parte. Bom, então o que a gente tem, né? Que através da posição de meditação, a gente já ativa, né? O nosso próprio corpo físico vai ativar os aspectos do espaço. Ai, tá bem a bolinha na frente, né? Aqui. Do espaço, tá? E esse outro tetraedro, esse outro aspecto tetraédrico que tá para baixo, ele é a representação do nosso corpo etérico, né, do nosso corpo energético, e ele traz os aspectos de tempo através da autoobservação, da observação do nosso emocional, tá? E aí, quando a gente começa a meditar, tendo consciência disso aqui, a gente começa de alguma forma. Na verdade, isso aqui ele tá em movimento, tá? Um vira pro lado esquerdo, esse que tá para baixo, ele vira pro lado esquerdo, e esse que tá para cima, ele vira pro lado direito, tá? Isso aqui sempre está em movimento, a gente estando consciente disso ou não. Eu vou explicar o que acontece, qual a diferença de quando a gente está consciente e de quando a gente não está. Isso aqui, o movimento desses aspectos tetraédricos vão trazer a polaridade para nós. A gente vai... Bom, então dentro disso daqui a gente começa a observar que a gente tem um aspecto positivo
e um aspecto negativo, né? E conforme isso daqui se movimenta, isso gera uma onda que se comunica aqui. E a gente começa a ter, é como se a gente se transformasse em baterias, tá? Então, quando a gente tem esse aspecto positivo e esse aspecto negativo, quando a gente tem esse aspecto positivo e esse aspecto negativo, na meditação, essa informação começa a caminhar, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. O que parece isso aqui quando a gente está meditando? E as pessoas que passam comigo já deveriam saber e identificar. Essa movimentação aqui a gente conhece como Kundalini. Quando essa energia se movimenta dentro de nós. Na verdade, isso daqui é em espiral, né? Através do eixo que é a nossa coluna. Bom, diante dessa movimentação, o que a gente tem? Com essa estrutura de corpo físico e corpo energético que a gente tem, essa movimentação vai começar a gerar um veículo de informação ao nosso redor, tá? Que vai virar isso aqui, ó. Tem a movimentação interna, né? Através da meditação, através da ativação de Kundalini, que é isso daqui. E depois, isso começa a se expandir de dentro para fora. Tanto assim quanto de baixo para cima. E a gente cria a nossa própria rede ao nosso redor, né? Isso daqui a gente conhece como toroide, né? O nosso toroide, nosso veículo de informação. Nosso corpo também, né? Algumas pessoas reconhecem isso como aura, né? Corpo energético e tal. Isso aqui é o resultado dessa meditação, internalização, integração, e quando vem a parte da ação, do movimento, essa informação se espalha para fora através da ativação, que é essa ação de sair do centro, do eixo, e espalhar a informação ao redor e, consequentemente, para o mundo também, né? Só que isso aqui a gente está falando de um processo de uma pessoa que é consciente desse processo, que pratica a meditação, que pratica esse autodesenvolvimento, tá? Essa autoobservação. Por isso que eu bato tanto na tecla de que vocês, de que a gente, de que eu preciso colocar dentro da minha rotina uma rotina de autoobservação diária, para que a gente comece a conseguir fazer isso de forma consciente. Porque quando a gente está inconsciente, a gente tem o movimento da mesma forma, só que o que acontece? Por estar inconsciente, isso aqui se perde. Né? Então, toda a informação que você gera, né, de forma inconsciente, se perde para cima e para baixo. Não gera o toroide. Eita, agora que eu vi que a câmera caiu. Ai, espero que vocês... Peraí, deixa eu arrumar. Então, essas informações se perdem. E a gente não consegue gerar a nossa rede de informação. E é através dessa consciência que a gente começa a gerar a sensação de que o bom e mal existe. Alexa, para. Alexa ativou, achou que eu tava falando com ela. Também, viu? Se você quiser aprender, tamo aí.
Entenderam? Então, é a partir dessa inconsciência que a gente começa a ter a sensação de céu e terra, de paraíso e inferno. Porque você concorda comigo que quando a gente tá consciente que isso aqui tá, né, que a rede tá, o padrão tá formado certo, não existe começo e fim? Que é um movimento que ele vem de dentro para fora e sai, né? Tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Não tem essa dualidade, porque tudo se torna um. Então é só a partir desse ponto de inconsciência que a gente começa a ver essa dualidade. E a maioria de nós somos inconscientes. Então por isso que isso é muito bem, tá muito forte, né, no inconsciente coletivo. Mas ainda assim, ser inconsciente não é ruim. E eu vou explicar por quê. Esse daqui é um grupinho de pessoas inconscientes, tá? Esse azulzinho é o toroide deles cortado porque se perde informações pela falta de consciência. Por que que quando a gente tem um grupo de pessoas inconscientes, isso não é de todo ruim, tá? Porque isso aqui, em um determinado momento, vai começar a fazer isso, ó. Essas pessoas, quando a gente é inconsciente e que a informação se perde, a gente vira bateria, certo? Quando existe um grupo de pessoas inconscientes, em um determinado momento, essas energias que vão tanto para cima quanto para baixo, elas vão se unir em um determinado ponto. E a gente vai ter o que a gente chama de mente coletiva. É igual cardume. Vocês percebem que o cardume ele se movimenta junto? Né? Um peixe assusta, vai para lá, vai todos. Né? Um peixe pensa de um jeito, pensa todos igual. O que parece isso? O inconsciente coletivo, não é? As pessoas do inconsciente coletivo são pessoas que não se questionam, que não se observam, né? E que vivem sobre uma influência. Uma outra pessoazinha que vem aqui, que diz uma coisa, traz uma ideia e influencia todo esse inconsciente, toda essa mente coletiva que existe aqui. E aí, isso aqui não é ruim, porque pessoas inconscientes são capazes de trazer uma movimentação, porque são tantas pessoas juntas, são tantas energias juntas, que isso traz uma boa movimentação energética, um bom potencial de transformação, tá? Por isso que isso aqui não é de total ruim. O ruim é quando a gente tem aqui uma pessoa que é inconsciente também, influenciando essa mente coletiva. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar, né? Assim, gente, trazendo para nossa realidade, tá? Vamos ser sinceros. Nenhum de nós, todos nós somos humanos, né? Todos nós temos luz e sombra. E eu não sei vocês, mas eu não consigo ainda ser uma pessoa consciente o tempo todo, né? Porque eu erro, né? Eu às vezes não consigo ainda ter a minha mente 100% focada nas coisas que eu gostaria o tempo todo.
porque eu tenho esse lado. E eu vejo que às vezes a gente fica tentando colocar a solução dos nossos problemas na mão de uma única pessoa, que é humana, porque a gente não tem nenhum Deus encarnado aqui hoje, né? Todo mundo que está aqui encarnado são humanos que têm luz e sombra. Somos feitos a partir da dualidade, tá? Então eu vejo que essa situação que a gente vive tá se dando porque existem muitas pessoas que têm o potencial de serem conscientes, porque quando a gente é consciente, a gente constrói o padrão de toroide, a gente se torna um portal, tá? E é a partir da criação desse portal que a gente consegue muitas vezes trazer soluções fora da caixa. Trazer novas soluções para conflitos que nunca foram pensadas antes. Então, qual é a minha intenção aqui? Não é despertar todo mundo, porque todo mundo não vai despertar 100% das pessoas. E a gente nem precisa. Por isso que eu falei que ia ficar aqui só quem precisasse ficar. Porque de alguma forma, vocês todos que estão me ouvindo até agora, talvez tenham uma responsabilidade dentro desse processo aqui, ó. De trazer a consciência para o processo de vocês, para que vocês se tornem portais para cada um dentro. Pense que a gente é uma rede. Então, você tá absorvendo tudo isso que eu tô trazendo para você. Eu absorvi tudo isso de uma outra pessoa, do Matias no caso. Mas eu integrei, eu digeri, eu apliquei no meu processo, no meu contexto, fiz a digestão e tô trazendo para vocês. Vocês vão absorver, vocês vão integrar, vocês vão digerir e vão ativar essa informação, passar essa informação da forma de vocês, com a experiência de vocês, para as pessoas ao redor de vocês. E talvez vocês influenciem um inconsciente coletivo positivamente, com uma semente positiva, que é trazendo a conexão do nosso centro, do nosso coração. Entendeu? Então a gente não precisa que todas as pessoas despertem, mas a gente precisa das pessoas certas fazendo o que tem que ser feito, fazendo esse trabalho de autoinvestigação. E assim, é claro que eu vejo isso de forma... Porque, deixa eu explicar outra coisa que acontece aqui. Quando a gente tem esse toroide formado, através do nosso processo de consciência, de autoobservação, de meditação e ativação, vocês percebem que acaba isso de tipo... o céu é bom, aqui pra baixo é ruim, é inferno. A gente começa a ter uma outra visão de que não existe e de que essas polaridades se completam, e que elas não são opostas. Uma outra visão sobre bem e mal, porque você deixa de ser bateria, você passa a ser portal, e quando você é portal, para onde que você foca, se você não tem mais em cima e embaixo? Pro centro. Você vai focar aqui, ó. O que a gente tem no centro do Merkabah? É que aí eu não tenho nem como mostrar pra vocês. Mas quando a gente faz um Merkabah, né, vazado, que você consegue enxergar o centro, o coração do Merkabah é um octaedro. E o que é um octaedro que eu falei pra vocês? Eu vou ver se eu consigo desenhar, viu, gente? Ficou muito bom, mas vai dar pra vocês terem uma ideia. Vocês conseguem enxergar que é uma pirâmide em cima, de 4 lados, e uma pirâmide embaixo. Isso é um octaedro. Procurem na internet, vai facilitar.
Eu não falei pra vocês que a ativação de todos os elementos davam origem ao éter, e que o éter era a representação do octaedro, e o octaedro representava a nossa essência, a semente. Vocês já pararam para pensar que a semente carrega todo o potencial de uma árvore? Quando ela permite, a semente ela é a própria introspecção, né? Quando ela permite que esse eixo venha, nasça, se projeta como árvore, consequentemente depois, ela não começa a dar os potenciais dela, os frutos. E aí é isso que eu tô puxando a orelha de vocês. Porque vocês que estão aqui me ouvindo até agora, têm alguma responsabilidade nisso aqui. Existe alguém esperando por algo que só você pode dar. Tem alguém esperando pela verdade que só vai fazer sentido para ela através da sua fala, através da sua perspectiva, das suas experiências. E aí, para isso, você precisa estar fazendo isso aqui. Ter consciência disso aqui. E como eu falei, o que eu percebo hoje, gente, dentro da minha própria experiência, tá? Antes, eu percebia que eu não tinha uma rotina, tá? Eu nunca gostei de rotina. E eu percebia que, como eu posso dizer, que a minha luz, né, esses processos, esses pensamentos fora da caixa, ela vinha, acendia e daqui a pouco sumia, tá? E eu não tinha consciência do porquê isso acontecia. E aí, o que eu vejo hoje? Que através da rotina e da disciplina que eu não tinha antes, eu consigo hoje controlar esse processo que eu tô falando pra vocês. Eu tenho uma presença muito melhor quando eu saio fora dele. E aí eu sei que eu tenho que buscar o mais rápido possível pra voltar pra ele. Tá? Mas é consciente. Antes eu saía de giro e eu não sabia o que eu tinha que fazer pra voltar. Porque é normal, a gente vai sair de giro, a gente é humano. Isso vai ficando cada vez mais melhor, né? Pra eu vir aqui falar com vocês, eu não vim tipo, eu tava, né, sei lá, saindo por aí na balada, cheguei aqui e falei. Não, eu fiz a minha preparação, fiz a minha conexão. Para que eu possa trazer isso de uma forma extraordinária, além do comum, uma visão que é além do comum, com a minha perspectiva, né, colocada nela. Que é o que eu tô fazendo, tô trazendo esse ensinamento e aplicando na nossa rotina, aplicando na situação que a gente tá vivendo hoje, puxando a orelha de vocês, que tem uma responsabilidade dentro desse processo que não tá fazendo. Tá? Mais uma vez, existe alguém esperando por algo que só você pode dar. E a forma mais básica, tá? Porque hoje eu faço um processo que é um pouco mais complexo do que só a autoobservação. É porque a gente não... Eu posso destrinchar mais esse assunto com vocês, tá? Pra gente falar sobre o Merkabah em si e como a gente acessa, né, essas informações dos 6 caminhos, porque no fim a gente não falou sobre os 6 caminhos, né? Que na verdade os 6 vão virar 12, que com um eixo vira 13, que tá relacionado com as constelações. Então assim, eu preciso de mais um tempo aqui para falar com vocês sobre isso. Mas uma forma mais simples e imediata que vocês podem começar a trabalhar essa conexão através da autoobservação diária, através da disciplina, tá? Através da busca do bem-estar de vocês, que está relacionado com silêncio, movimentação e respiração. Respiração trabalhando energia, Kundalini.
silêncio, meditação, interiorização. Movimento, trazendo, de certa forma, a ativação, a integração dos aprendizados, o movimentar algo em você. E aí a gente aplica isso pra tudo. Até pra doença, que eu ainda não vim falar aqui com vocês. Mas tem a ver completamente com isso aqui. Tá? Então esse é um puxão de orelha. E aí, se vocês aceitarem o puxão de orelha, a gente pode aprofundar mais ainda, tá? Bom, é isso. Eu espero que tenha trazido uma clareza maior, né? Se você se sente inflamado, se você sente raiva, que foi algo até que eu acessei esses últimos dias também. E foi engraçado, assim, porque dentro da minha perspectiva, né, eu tenho mais pessoas, né, que apoiam o Bolsonaro, e como vocês sabem, que foi a minha escolha também. E eu tive uma clareza muito grande sobre esse desequilíbrio, né, sobre como às vezes a gente fica numa perspectiva achando que a gente detém a verdade e que só a nossa verdade vale, que as outras pessoas são inconscientes, né, não conseguem pensar, porque a gente acha que o nosso caminho é o certo. E aí eu vi muito como pessoas inconscientes, que existem dos dois lados, existem pessoas conscientes e pessoas inconscientes dos dois lados, né? E aí eu vi essas pessoas inconscientes manifestando essa raiva, todo esse sentimento por não saber ter clareza por esse processo de integração, né? Então vem isso através do elemento fogo. Se tornando o que elas repudiavam na outra parte. Entendeu? E aí eu falei, bom... E aí essa raiva que eu senti, porque eu tava exposta ali em alguns ambientes e a gente precisa lidar com as pessoas, eu vejo, né, bastante gente tá me procurando no sentido assim, ele tá muito pesado, o ambiente que a gente tá hoje. E tudo isso que eu acessei presenciando essa inconsciência, essa exacerbação, né, por identificação com o sentimento, não conseguir enxergar de fora as situações e tudo mais, fez com que eu acessasse alguns sentimentos dentro de mim. E esses sentimentos que eu acessei, eu olhei para eles e eu falei assim, eu vou usar como combustível. Se eu ia fazer meu trabalho bem feito, eu vou fazer meu trabalho bem feito vezes 10. É uma oportunidade de crescimento. Sempre existe uma oportunidade de crescimento. Independente. E se o seu lado foi o lado que ganhou, vamos dizer assim, seus problemas não estão todos resolvidos. Você precisa trazer essa consciência da mesma forma. Só que talvez não esteja te incomodando tanto, né? Porque foi em direção ao que você queria. Mas lembrem-se que os líderes são humanos iguais a nós. Então isso não nos tira da nossa responsabilidade na nossa comunidade, né, dentro da nossa família, do nosso contexto social. O trabalho tem que ser o mesmo, por isso que eu falei, é independente. O trabalho de crescimento tem que ser o mesmo. Eu vejo que as pessoas às vezes colocam a solução dos problemas dela fora, né? Nessa pessoa aqui. Essa pessoa foi eleita, então agora tá tudo certo. Essa pessoa não foi eleita, então agora tá tudo errado. É assim. E não é, porque é responsabilidade de cada um de nós, tá? Então acho que era um pouco disso que eu queria trazer. Falei pra caceta. Quero até ver como que eu vou fazer pra postar tudo isso pra vocês agora. Mas bora lá, que ainda quero fazer isso hoje. Beijo.